Pone, e esse é o sentido de toda a pequena obra dele. Ele acredita no Filho condutor. Agora vamos nomear esse Filho condutor. O Filho condutor da sociedade humana, o Filho condutor das nações, o Filho condutor da cosmopolita é um plano secreto. O plano secreto da natureza de ser. E aqui está a ambiguidade kantiana, o plano secreto da natureza, que se realizará, quer queiramos, quer não. Toda a filosofia histórica está aqui. Eu não diz por ele, mas é isso. Ele chama plano secreto da natureza. Mas também era a questão luterana, a questão luterana, pietista. Então, claro que ele pensava na providência. Claro que a visão cristã da providência, os agostinhos, os estoicos, seria bom de falar disso. Mas todas essas ideias, essas visões, subjacem a esta. Nada disso descanta, ele diz que então a história humana, a história das nações, a visão cosmopolita obedece a um fio condutor. Esse fio condutor é um plano secreto que a natureza realizará, quer nós queiramos, quer não queiramos. E essa natureza vai se servir das nossas fragilidades para construir o plano. Basta eu recordei agora a tragédia de precisou acontecer essa tragédia para que o ser humano parasse e pensasse que finalmente a melhor coisa que se fez depois da guerra, do ponto de vista da paz, foi criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, faz aniversário nesse dia, dia 10 de dezembro de 48, foi divulgada essa declaração. Não é nada, é uma declaração que não chama a atenção de todos. Sei isso, porque acabei de dar aula sobre isso na UERJ. Está bem, é isso que nós temos que desenvolver agora nesse plano. Mas dentro dessa visão da história, eu quero ficar um pouquinho, porque ele não é o inventor dessas coisas. Na época contemporânea, moderna ainda, eu li um francês chamado Bossuet. Alguém leu algum livro de Bossuet aqui? Um grande escritor, um grande orador, que sobretudo pensava filosoficamente. Bem, Bossuet então tem uma famosa expressão que sintetiza tudo o que ele quer dizer nos livros dele. Ou seja, o homem se agita, nós nos agitamos. Deus conduz. Ou então nós movemos fingir entre nós, Deus escreve certo pelas nossas linhas tortas. É uma expressão que traduz isso, fio condutor. E lá mais para trás tem o Santo Agostinho, que fez uma verdadeira história universal, muito mais universal que essa americana, pensando num ponto só. Por que Roma caiu? Santo Agostinho viveu na época da queda de Roma, queda do Império. Naquele tempo as notícias chegavam anos depois. Ele era africano. Quando na África chegou a notícia de que o Império Romano tinha sido saqueado, Roma tinha sido saqueada, estarrecido. Como é que isso foi acontecer? Caiu o Império, caiu na mão dos bárbaros. Por que isso aconteceu? Então, fez a
está todo o sentido do livro, está ali. A cidade de Deus, onde se faz o bem, para se praticar o bem e alcançar. E a sociedade pagã que caiu, por quê? Porque não pediu direito àquilo superior que tem que ser feito. Ou seja, no livro 14 de 22 livros, a cidade de Deus, no livro 14 ele sintetiza tudo numa expressão só. Ele diz que 2 amores construíram 2 cidades. O amor de si até o ódio de Deus e, pelo contrário, a outra, o amor de si mesmo até o ódio de Deus. Os 2 amores fizeram 2 cidades. Então, do bem vai para Deus e é do mal que vai para a destruição. Ou seja, o Império Romano é guiado pela providência. Providência não é tudo. O fio condutor de tudo é a providência. Deus providencia tudo para a cidade de Deus e providencia tudo para a cidade espiritual, que no caso dele é a igreja. Mas nós na igreja pedimos virtude, pedimos humildade, pedimos bondade. São coisas que permanecem. Roma também pediu. Secretamente. Pediu. Mas pediu o quê? Glória. E Deus deu glória para o povo. Pediu dominação do mundo inteiro. Pediu não essas coisas, as vaidades que eram subidas. Tudo isso, pessoal. Então, o império caiu porque pediu mal. Porque Deus atende tudo, a providência atende tudo. Mas Deus dá aquilo que nós pedimos. Pedimos coisas boas, positivas, Deus manda. É uma visão tanto simplista da providência, mas é isso aí. Ele também faz uma filosofia da história. Aliás, eu recomendo a última grande filosofia da história dele. Tem um livro chamado O Espírito na História. Exatamente ele discute esses temas. Ou então, mais profundamente, mas é um livro de ensino, a fenomenologia do espírito. A fenomenologia. Ou seja, o aparecimento do espírito no mundo. Como é que se deu? Ele imagina. A fenomenologia significa exatamente a revelação. Como é que o espírito se revelou no mundo? Se revelou como natureza. A natureza, então, que é vivo. Natureza que se desdobra em vegetal, animal, humano. Humano, isso é, o espírito aqui se revela pensante. É aquele espírito fundador do mundo que em nós é pensante. E começa a história. Somos nós que fazemos a história. Nós quem? O nosso espírito. Mas esse espírito, então, ele vem de hoje, não é só meio individual, não é? Ele é sempre coletivo. Sempre coletivo. E tanto que esse espírito, finalmente, ele chega à idade moderna e se encarna na lei social, a lei política, aquilo que é a Constituição. Uma Constituição para ele é exatamente o espírito do povo. Não é o espírito de Getúlio Vargas ou Juscelino Kubitschek. Não é. É o espírito unificado de todos nós. A nossa posição é assim. Então, para ele, a Constituição, e também gostaria de uma Constituição feita à imagem dele, ou a do rei prussiano, mas esquecemos isso. A Constituição que encarna o espírito do povo é, por assim dizer, o espírito
Pois é. Kant, por sua vez, também tenta alguma coisa assim, mas de uma forma mais modesta. Tenta descobrir, sim, esse plano secreto, como fez Santo Agostinho, como fez Hegel, como fez Bossuet, também Kant faz esse esforço aqui. A partir do que? A partir da natureza humana. A natureza que nos deu. O que a natureza nos deu? Deu tendências, inclinações que nós temos, desejos. Isso é uma mola mestra de tudo. Então são tendências, inclinações e desejos da nossa natureza racional. É daí que tudo parte. Não é de uma visão religiosa, nem espiritualista tipo Hegel, mas é da realidade da natureza. E daqui, desses desejos, tendências e tal, então nos elevamos ao convívio social, sob o comando da lei. É como a lei também. E nos alargamos então ao convívio social. Depois a sociedade internacional, enfim, a sociedade do mundo. O que é a sociedade do mundo? Então, é a sociedade que realiza estas tendências da nossa natureza. Veremos como isso seja elaborado. Portanto, nós partimos da nossa natureza, com suas tendências, suas inclinações, nos elevamos ao convívio